Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E, gente, hoje eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa que ela é uma inspiração. Para mim, ela sempre foi, e vocês não imaginam a minha alegria quando ela aceitou vir aqui para o programa. Ela é psicóloga de formação, especialista em sexualidade humana e tem uma trajetória que transita entre arte, tecnologia e educação. E ela é a prova viva, gente, a prova viva de que inovação pode andar de mãos dadas com a humanidade. Eu tenho a honra e a alegria de receber aqui a Kátia Raquel Viana, e eu já combinei com ela que eu vou começando aqui, mandando a primeira pergunta. Kátia, a sua jornada é fascinante. Você mistura a sensibilidade da arte com a potência da tecnologia. Você menciona na sua bio que você viu a estrutura escolar continuar a mesma por anos e que, então, lá no laboratório de informática, você percebeu um divisor de águas ali nessa estrutura. O que eu quero te perguntar é se você pode contar para a gente um pouco mais sobre o que especificamente te fez perceber que a tecnologia era a chave para a reinvenção pedagógica e como que essa percepção pode ser replicada em muitos contextos escolares que ainda resistem à mudança. Com muita honra, com muita alegria, professora Kátia, bem-vinda ao Conversa de Classe. Maíra, eu queria iniciar falando que a honra é toda minha, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu estava contando um pouquinho antes da gente começar, né, que eu fiquei um pouco pensativa quando você me fez o convite. Eu comecei a contar um pouco sobre a minha trajetória e pensar o que ligava as coisas que eu fiz, o meu percurso, porque eu não tinha pensado sobre isso, a questão da arte, da psicologia e da educação. E foi um momento bem interessante de autorreflexão. Eu falei que foi terapêutico pensar nesse conteúdo para trazer para vocês, porque eu encontrei um eixo importante nisso tudo, que é uma vontade de potencializar o melhor das pessoas em todas essas dinâmicas, né, em todas essas relações. E eu vou tentar contar um pouquinho para vocês, mas é uma conexão que eu fui fazer agora, porque para mim elas estavam ainda um pouco desconexas. Em relação à educação, quando eu fiz magistério e depois passei um tempo atuando no consultório e trabalhando com a clínica, com psicologia. E fazia artes também em paralelo, tinha um ateliê. Aí resolvi voltar para a educação em meio período. E quando eu cheguei foi muito frustrante, porque eu tinha feito magistério há uns 10 anos e cheguei lá vi tudo muito igual. E as crianças do mesmo jeito, a sala do mesmo jeito, até que eu fui parar numa sala do ensino fundamental que tinha um laboratório de informática. E quando eu entrei naquele laboratório, eu vi outro mundo. Eu vi os olhinhos das crianças brilhando, eu percebi que tinha uma outra relação ali, acho que todo aquele contexto conversava mais com essas nossas crianças do que aquelas que eu estava vendo em sala de aula, enfileiradinha ainda, até era lousa de giz. E eu entendi que era isso que eu queria. Eu falei, na educação, eu preciso trabalhar com a tecnologia. Isso faz sentido para mim. Essa linguagem, ela não afasta as pessoas, ela aproxima as pessoas. Nos aproxima, inclusive, dessas crianças, porque a gente está falando a linguagem deles. E tem muita relação com a curiosidade que eles têm, né? Então, a tecnologia ali ela não é apenas uma ferramenta, e eu acho que esse é o grande diferencial. A tecnologia nunca é apenas uma ferramenta. Ela é uma forma de aprender, de criar, de se expressar, e quando bem conduzida, né, ela realmente muda tudo, ela muda toda a dinâmica da aprendizagem. Não sei se você me perguntou, só volta a questão para ver se eu respondi, por favor. Eu acho que sim, né, que eu te perguntei como que você acredita mesmo que essa reinvenção pedagógica, né, que você traz na sua percepção, ela ainda pode, ela pode contribuir para esses contextos que ainda resistem à mudança. Eu acho que principalmente por essa questão da linguagem,
Então, da gente pôr essas crianças tanto para esse letramento digital, né, por em contato, propiciar esse letramento digital, quanto em tudo que elas vão produzir. Então, a educomunicação está aí para nos mostrar isso, a produção, eles produzirem jogos, animações, e não só consumirem. Então, acho que aquele clichê que a gente fala, né, do estudante protagonista, do protagonismo, se faz muito por esse caminho. E Kátia, é interessante, né, que você faz uma trajetória de não só viver esses espaços, mas também liderar a implementação de espaços makers, da difusão da aprendizagem criativa, além de você coordenar a formação online aí de muitas pessoas, né? Você contribuiu efetivamente, né, para professores e professoras nesse processo. Nesse cenário, né, que a gente ainda tem a conexão humana valorizada, mas ao mesmo tempo, né, o digital ele se tornou incontornável, ele faz parte, né, da vida da gente, né? Eu queria saber de você, como que você traz, né, na sua prática do dia a dia essa fusão entre o humano e o digital de forma complementar e não de forma competitiva? Hoje eu estou como PAPP, que é uma professora de apoio a projetos pedagógicos. Então, é um trabalho muito gostoso, porque ele ajuda a potencializar o trabalho do professor de sala de aula. Então, é bem aquela coisa da gente pegar o melhor que a gente pode ali, inserir a tecnologia e trazer isso para as crianças. E as coisas não brigam, né? Relacionar isso aos espaços makers, o que os espaços makers proporcionam? A interação. Então, sobretudo ali, a gente tem o trabalho em equipe, a gente tem a interação, e nem os laboratórios, hoje não temos só laboratórios de informática, temos os Chromebooks espalhados pelas escolas também, fora, né, desse ambiente, não está atrelado a um espaço, mas eles também propiciam isso, essa conexão, e acho que, sobretudo, a questão da inclusão social por meio digital. Então, quando a gente traz para algumas crianças, eu atuo em escolas públicas, sempre atuo em escolas públicas, quando a gente permite que essas crianças tenham, garantir esse mesmo acesso para todas elas, a gente também está promovendo uma espécie de inclusão social, né? Uma espécie não, inclusão social. E nos últimos 7 anos, que nem você contou, eu estive na Secretaria de Educação. Quando eu fui para lá, foi para a implementação dos espaços makers, para participar disso. Nós fizemos uma das SEBACs aqui em São Bernardo, e foi muito bom poder participar de tudo isso. Eu acredito muito na importância da aprendizagem mão na massa, da aprendizagem criativa. Então, é muito bonito ver esses espaços e esse trabalho sendo desenvolvido aqui. E depois eu fui para a sessão de formação de professores. E aí é um grande desafio, porque a formação por si só de educadores de uma rede com mais de 6 mil educadores, em torno de 6 mil educadores, é muito desafiadora. Então, a gente não acredita na formação em uma única dimensão, né? A nossa proposta é sempre a formação em várias dimensões. Uma dimensão, sim, ela tem que ser digital, para que a gente garanta o alcance. Então, quando a gente convida um palestrante, traz um webinar, ninguém está acreditando que aquilo vai formar um professor por um webinar de 2 horas. Mas a gente acredita que o alcance é muito maior, a gente não tem a questão de deslocamento e de espaço, então eu posso garantir que esses 6 mil terão acesso a esse conteúdo, e também que esse conteúdo será o mesmo para todos, então todo mundo tem uma garantia de acesso. Mas a gente sabe que a formação mesmo se desdobra nas relações. Então, a ideia sempre é de que aquilo possa ser discutido em pequenos grupos, né, de acordo com a necessidade de cada comunidade escolar. Então, é sempre a tecnologia andando juntinho ali com as relações pessoais. E, Kátia, que fala inspiradora, né, que você está trazendo aqui para a gente, porque eu sempre conto para as pessoas que vêm para o programa que a gente atinge aqui muitos docentes, mas também muitos estudantes que ainda estão em formação para ocupar esses lugares. E eu acho muito poderoso vir de uma pessoa tão especialista como você, com o reconhecimento, né, com a sabedoria, né? Você é muito sabida, né? Trazer essa perspectiva de que as coisas aí elas se complementam, né? Tem outro ponto interessante da sua biografia, que é a arte, né? A arte sempre foi um ponto central na sua trajetória, tanto com seu ateliê, né? E tanto com essa percepção terapêutica também que a arte tem na vida das pessoas. Quando a gente olha para esse mundo de hoje,
tão mais digitalizado, eu queria saber como que você vê o papel da arte, né, para desenvolver não apenas a criatividade, mas também a inteligência emocional, e como que você acha que a gente pode integrar a arte de forma mais profunda nesse cenário que também é tecnológico? A minha trajetória com a arte, ela não está tão ligada à questão, à cobrança profissional, eu sempre tentei me distanciar muito disso, e foi sempre muito ligada, eu sempre gostei de dar aula de arte. Então, assim, eu comecei a trabalhar com pintura em tela, que era eu fazia bonequinho de sabão, esculpia bonequinho de sabão, lá, meus 12, 13 anos, fazia diversos tipos de arte, mas eu fui para pintura em tela, para aquela arte mais gourmetizada, mais reconhecida, quando eu estava por volta dos 16, 17 anos. E foi no mesmo período que eu entrei na faculdade de psicologia. E aí fui desenvolvendo as habilidades, encontrei uma professora maravilhosa, que eu estava com 2 anos que eu estava com ela, ela falou, vem dar aula, eu vou te dar uma turma. E eu falei, nossa, mas eu, né, tinha começado a pintar ali, ela falou, eu acredito em você, e aprendi muitas coisas, ela é realmente maravilhosa. E dali para frente eu me apaixonei por ser professora de arte, porque eu acabei ficando esse tempo, quando eu comecei a atender no consultório, foi na mesma época que eu comecei a atender, eu estava desenvolvendo trabalhos com alunos no ateliê. E eu via que o processo de remissão de sintomas, de melhoras de várias questões, como depressão, ansiedade, tinha o mesmo poder e no mesmo tempo. Assim, às vezes alguém que estava lá há 6 meses num processo terapêutico, que estava fazendo aula de arte, tinha a mesma resposta. Então, assim, eu fiquei sempre muito apaixonada por essa questão da arte. Eu acho que ela te faz olhar para si, né? Eu vejo a questão hoje dos Bobbie Goods, o fenômeno dos Bobbie Goods, e não me impressiona, porque eu acho que a gente precisa desse retorno, dessa parada, né, quando a gente se conecta com as cores, que nos representa, diz muita coisa ali, as pessoas estão muito consumindo muita coisa, né, quando a gente está rolando o celular ali, a gente quer aprender muita coisa, a gente tem uma fome de aprender, que a gente queria saber tudo muito rápido, então a gente olha e fala, tá rolando o feed lá e tá falando, eu precisava aprender isso, precisava aprender aquilo, e tá sempre fora da gente, assim, sempre uma meta a alcançar. E eu acho que a arte traz o que tem de dentro para fora. Então, ela ajuda a gente a se reconectar. E o Bobbie Goods é isso, essa questão do manual, né, da gente voltar para a nossa mãozinha ali. Não é uma arte, mas eu acho que esses movimentos todos têm todo um significado com o que está acontecendo na nossa sociedade hoje, né, essa desconexão. Ele nos ajuda a reconectar com a beleza das coisas, e faz toda a diferença no desenvolvimento, tanto das crianças quanto dos adultos. Que maravilhoso e que inspiração, né, você abrir o nosso olhar, assim, para esses sentidos, né. E aí, Kátia, a gente está chegando aqui no finalzinho da entrevista, mas olhando para o futuro, mas também pensando nessa experiência aí que você já carrega, né, especialmente quando a gente fala da formação, quais que você acha que são os maiores desafios para que as escolas consigam construir esses espaços que equilibrem o humano e o digital? E se você tem, algum conselho, né, para quem está preparando aí alunos e alunas para esse mundo em constante transformação? Eu acho que o grande desafio é em relação à formação dos professores. A gente costuma falar que professor é resistente, que tem resistência. Não, ele não tem resistência. Ele só precisa ter intimidade com aquilo, né? A gente tem realmente um certo medo daquilo que a gente não conhece muito. As pessoas querem fazer as coisas com segurança. Então, para que esse professor que ainda tem um certo medo, a gente está aí com as IAs, que todo mundo também tem muito receio, mas na verdade não é resistência, não é insegurança. A gente precisa dar ferramentas, a gente precisa deixar esses profissionais seguros para que eles possam transpor essas barreiras e quando estiverem com os estudantes, se sintam confortáveis, né? A gente precisa potencializar mesmo esses recursos no uso diário deles, para que eles se sintam seguros para utilizar também. Que lindo, né? E segurança vem daquilo que a gente conhece, né? Um mergulho, cada um no seu ritmo e no seu tempo. E, Kátia, aproveitando essa fala do tempo, eu queria agradecer,
a sua generosidade, né? Você compartilhar de forma tão clara, de forma tão leve, né? É muito bom ouvir você, né? As suas ideias. E quero saber, você tem alguma mensagem de finalização para deixar para quem está assistindo a gente? Olha, Maíra, sabe que quando eu estava pensando aqui nesse encontro, eu fiquei pensando nessa questão de potencializar mesmo que as pessoas têm de melhor, né, na relação da tecnologia. A tecnologia tem que ser para nos dar poder, poder de fazer mais, poder de desenvolver mais projetos, de integrar mais coisas, de ganhar tempo, né? Esse tempo também é importante, são recursos. Aí eu fiquei pensando também na questão da terapia, né? O que que ela faz? Ela faz a gente se enxergar e poder ser melhor. A arte também tem um pouco esse papel, né? De ver a beleza, de trazer a beleza das coisas à tona. E aí eu me lembrei de um poema da Marianne Williamson, que eu não sei se é assim que se fala o nome dela, desculpe se não for, mas ela fala que o nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É a nossa luz e não a nossa treva o que nos assusta. E aí é um poema lindo que continua, depois eu posso deixar para vocês, se vocês quiserem procurar, e que diz muito para mim, acho que temos que nos lembrar diariamente disso. Que lindo, Kátia, que mensagem maravilhosa, me emocionou aqui. Obrigada, né, de compartilhar essa potência aqui com a gente. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.